As 7 perguntas que Carlo Ancelotti precisa responder ao assumir a seleção brasileira. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Primeiro já recomendo para você assistir ao vídeo anterior sobre o Carlo Ancelotti. Fui dar uma varrida, né, na história dele, no trabalho dele, a obra de Carlo Ancelotti, aí mais de quase 30 anos aí em atividade como treinador profissional. Gostei muito do resultado, a audiência também está crescendo, está melhorando. Se você não assistiu, assista. Esse aqui é meio que uma parte 2, não é diretamente ligado, porém o vídeo de hoje é mais para a gente falar dos problemas de campo da seleção. Ancelotti, dia 26, está confirmado, vai dar uma entrevista coletiva, anunciar a sua primeira convocação, então já estamos aqui na porta do começo da era Carlo Ancelotti. Na prática já começou, Rodrigo, Caetano e Juan já viajaram, inclusive, para fechar essa lista, mas já começou, né? Já podemos tratar os problemas dentro de campo que temos. E eu separei aqui 7 perguntas para responder, que o Ancelotti, 7 perguntas que estão no ar. Não são nem necessariamente problemas, todas elas, porém, como tivemos 3/4 de ciclo jogado fora, né? E a verdade é essa, desde a Copa do Mundo, tivemos Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival, e nesse meio tempo aí um toco do Ancelotti, que agora finalmente a seleção conseguiu pegar o Ancelotti. Mas a verdade é que temos muitos problemas, muitas questões no ar, e eu vou endereçar alguma delas aqui, a gente conversa junto. Quero a sua opinião também, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber os vídeos. Os conteúdos vão melhorar e estão melhorando, e eu estou ainda tateando aqui, tentando descobrir o que fazer, o que é melhor abordar e tal, mas sempre tentando pegar temas também que estão em alta. Vamos nessa, tá? Eu gosto de falar de futebol, você que está aqui provavelmente também gosta de ouvir, então é um casamento perfeito. Inclusive, baita camisa aqui, ó, camisa da seleção de 94, é uma réplica, mas como eu fiz um documentário no ano passado dos 30 anos do Tetra, pô, consegui colher as assinaturas, e aqui é uma réplica da camisa de 98, né? Coisa linda também, uma das camisas mais marcantes que eu me lembro de seleção brasileira, já que essa última aí ficou horrível. Tô enrolando muito, então simbora. Pergunta número 1. Neymar será aproveitado? Né? Muita gente fala aí do Neymar hipotético, é uma expressão que meio que já pegou, né? Muita gente também que não gosta do Neymar torce o nariz. Eu me considero um grande fã, porém não cego, então quando o Neymar volta ao futebol brasileiro, eu acreditava que ele estaria presente já nessa altura, né, na data FIFA de março, na data FIFA de junho. Vi um zoom aí que o Neymar pode voltar em breve no Campeonato Brasileiro, então vai que ele está nessa pré-lista, vai que ele entra na lista de junho, mas eu acho muito cedo, né? Os jogos são daqui a 2, 3 semanas, acho que está muito cedo para o Neymar voltar, mas ainda dá tempo para a Copa do Mundo, ainda mais se a gente pegar o exemplo do Ronaldo Fenômeno em 2001, né? Há uma comparação a ser feita aí. O Neymar, sem dúvidas aí, queira você ou não, né? Reconheça você ou não, é o maior talento da seleção brasileira nos últimos 15 anos também, pelo menos. Mas tá frágil fisicamente, né? Não consegue sequência desde a... Ele já teve lesões graves, né? Sempre, principalmente em Copas também, sempre passou por problemas físicos, mas de uns anos para cá isso se deteriorou, e o Neymar hoje está numa condição que a gente se pergunta, será que ele vai conseguir jogar? Então o Neymar será aproveitado? Eu imagino que ele esteja sim nos planos do Ancelotti. O Ancelotti não vai abrir mão, mas a gente precisa, né, o Ancelotti precisa responder essa pergunta, e não só se ele será aproveitado, porque se ele tiver 100%, ele será, mas como ele será aproveitado. O Neymar é um super protagonista, nunca trabalhou diretamente com o Ancelotti, mas eu imagino que haja uma curiosidade aí, e o Neymar é digno, olhando para o nosso material humano, o Neymar é digno para a gente montar um time numa estrutura em que o Neymar possa exercer o seu melhor futebol sem que isso comprometa o coletivo. Isso o Ancelotti é especialista, ele fez isso muitas vezes ao longo da carreira. Então vamos ver se o Neymar pode ser o nosso Messi versão 2022. Claro que falando assim parece que é simples, parece que não houve um super processo, adaptação, várias outras peças. Dentro da própria Copa do Mundo também a seleção argentina mudou.
para que tudo pudesse encaixar direitinho, mas vamos torcer, né, para o Neymar poder voltar bem e para que ele possa ser aproveitado. É uma pergunta que o Ancelotti tá doido para responder. Número 2, como tirar o melhor de Vini Júnior e Rafinha, né? Principalmente Vini Júnior, porque o Vini trabalhou com o Ancelotti, viveu o seu auge com o Ancelotti, né? Não foi com o Zidane, foi com o Ancelotti. Começa ali naquela temporada da 14ª, a que o Benzema deita e rola, o Courtois decide na final. É um ano, o Vini Júnior faz o gol também na final. É um ano que o Vini começa a explodir, começa a ter um número de gols muito regular ali na casa dos 20 gols por temporada. E na seleção, o Vini nunca, ou o cacófato aí, nunca conseguiu, ele nunca reproduziu, né, o futebol dele na seleção, e isso gera muitas críticas. Eu acho que há muitas críticas justas. Por outro lado, a gente tem que entender também que a seleção estava uma zona até agora. Então o Vini tem sim uma enorme parcela de responsabilidade, e também pelo seu comportamento. Eu fiquei muito chateado, bravo, puto da vida, quando ele foi suspenso na Copa América e ficou fora do jogo da eliminação para o Uruguai, e foi por uma super besteira. Então o Vini tem uma questão aí psicológica, de confiança, de trabalhar isso bem nele, porque não acredito que seja futebol, né? Ele não tem um chip que liga e desliga, né? Ele tá fazendo uma boa temporada no Real Madrid agora. Não é de melhor do mundo. Se alguém que faz a temporada de melhor do mundo é o Rafinha. Porém, o Vini Júnior tá numa temporada de um nível bem alto, assim, competitivo, né? Mais uma vez, não tá top 5 mundo, talvez nem top 10, mas é um jogador que era para estar jogando muito mais na seleção brasileira, só pegando o que ele faz no Real Madrid. E o Ancelotti, enfim, espero que ele consiga extrair o máximo. Mais um nome que a gente tá nessa, né? Extrair o melhor dele para que a seleção possa usufruir. E o Rafinha é mais aí de um componente tático, talvez. O Rafinha na seleção brasileira, às vezes joga pela direita, né? Na Copa do Mundo passada, ele também não tinha sido esse cara do Barça, mas ele jogou pela direita, aquele esquema, né? O pontinho canhoto, invertido e tudo mais. Nessa temporada no Barça, por conta do Yamal, ele foi deslocado mais para a esquerda, porém, como o Lewandowski sai muito bem da área e o Rafinha com uma super liberdade de se locomover ali, deslocar no ataque, ele aparecia muito na área e fez muitos gols. É uma temporada absurda do Rafinha, digna de melhor do mundo. Você pode achar o Lamine Yamal melhor, tudo bem, é justo, mas a temporada do Rafinha está na discussão. E pelo número de participação em gols, batendo recorde aí entre os melhores brasileiros, entre os melhores jogadores da história do Barcelona em participações em gols numa temporada, acho que é um nome também para o Ancelotti olhar e, olha, se ele está jogando tudo isso no Barça, né, deixa eu ver o que consigo copiar, adaptar aqui para que ele possa também fazer a diferença na seleção. Se a gente tiver o Vini bem, o Rafinha bem e o Neymar voltando bem, olha só a diferença, né, o salto que a gente daria. Isso porque eu estou no segundo tópico ainda, tá? Mas a gente já melhoraria, poxa, não sei quantos por cento, e chegaria muito melhor numa Copa do Mundo. Pergunta número 3. O Brasil vai jogar com camisa 9? Né? Vivemos uma era de incertezas sobre nomes. E o Brasil simplesmente já teve Romário e Ronaldo como protagonistas de Copa do Mundo. Então a minha geração, uma geração mais antiga, que viu essas duas Copas, né, e se acostumou com o Brasil tendo jogadores top nessa posição, praticamente exige, né, que o Brasil crie algum outro nome. E a verdade é que o Brasil não tem esse nome. Nas últimas Copas, né, tivemos, pegando aí, desde 2010, então, Luiz Fabiano, Fred, Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison. Acho que todos foram ótimos jogadores, foram barração, né? Uns mais aí, outros menos, mas daquela primeira prateleira não temos. E hoje, os principais nomes para camisa 9, e com características diferentes, o Endrick, que é um chuta-chuta muito forte, rápido, e o Pedro, que é um cara mais técnico, faz o pivô muito bem, porém não tem um físico tão intenso, está voltando de uma lesão grave. Temos o Richarlison, que está tentando buscar o seu espaço, o Matheus Cunha, que talvez possa ser aproveitado, ele joga de segundo atacante no Wolverhampton, né? Mas diante da carência, vai saber, ele pode sim ser uma opção. João Pedro, do Brighton, Yuri Alberto, que gostam de citar por aí, eu não sou dos maiores fãs, mas reconheço que seria
um dos nomes aí esticando a corda. O que o Ancelotti vai decidir, né? Eu acho, né, meu palpite e também o que eu faria, não jogaria nesse momento com 9. Até pensando em aproveitamento do Neymar para gerar um equilíbrio, eu acho que o time tem que ter Vini e Rafinha, porque aí não é falta de gol, né? São dois jogadores que têm mais de 20 gols na temporada, né? O Rafinha mais de 30, e com o Neymar ali talvez atrás deles. O Neymar é arco, é flecha. Eu acho que se não houver nenhum 9 despontando ou se firmando aí no próximo ano, iremos sem. Isso no time titular. É claro que é importante ter camisa 9 no elenco. Fui muito a favor do Pedro em 2022 e acho que tem que ter, né? Porque pode chegar alguma situação de jogo ali no mata-mata que vai precisar de um cara com presença diária. Então, faz parte, né? Mas e você, acredita que o Brasil tem que jogar com camisa 9 clássico na próxima Copa? Quem é esse cara? Vai respondendo aí cada tópico e aí no fim você solta o seu textão lá. Pergunta número 4. Quem serão os laterais? Ah, olha só. Primeiro que assim, lateral é uma crise mundial e já vem de longa data, tá? São raras as seleções que têm as suas laterais resolvidas. Vamos pegar aqui o exemplo da última Copa do Mundo, a Argentina campeã, com Montiel, Tagliafico, Molina, Acunha, laterais, assim, com muita boa vontade, nota 6 no máximo, né? E a seleção brasileira, que já teve Roberto Carlos, Cafu jogando muito, já teve até um Cicinho numa Copa de 2006 que poderia ter sido titular, né? Indo aqui para um outro patamar, mas um lateral que jogava mais bola. Os atuais está difícil, está muito difícil. O Danilo mostrou há alguns meses, né, que já não dava mais para jogar de lateral, virou até zagueiro, já era zagueiro na Juventus e virou zagueiro no Flamengo. Então, se o Danilo for aproveitado hoje, vai ser como zagueiro. E aí, pô, será que vamos insistir nos nomes que a gente já conhece? Arana, Alexandro, pô, sei lá, Ayrton Lucas, Wendel, eu não quero nem ir tão longe assim, porque fica feio o negócio. Ou vamos descobrir novos nomes, né? Será que o Wanderson e o Wesley vão se firmar na direita? Caio Henrique, será que pode aparecer na esquerda? Caio Henrique é um nome que tem a sua regularidade no Mônaco, mas praticamente não recebeu chance na seleção brasileira. E é um jogador que foi transformado em lateral pelo Fernando Diniz lá atrás. É passador, né? Corre bastante, se doa bastante pelo time, chega, dá assistência. Acho que a gente pode testá-lo na esquerda. Mas assim, também sem nenhuma garantia. E se não for ele, quem será? Tá difícil, viu? Lateral. O que me leva até a ter sugerido em algum momento o Brasil jogar com zagueiros nas laterais e liberdade máxima para os pontas, só recomposição de linha mesmo. Mas bola nos pontas. E aí, se os pontas cansarem, a gente tem ponta reservas, né, que entraria fresco. Savinho, Estevão, Martinelli, Rodrigo. Jogadores de muita qualidade também para jogar nas bandas, né? Tá difícil, assim, chegar a um consenso. É uma pergunta que tá quicando e não sei se o Ancelotti vai responder rapidamente, não, tá? Talvez a gente até demore a achar esses nomes. Pergunta número 5. Como transformar o meio-campo da seleção, né? Essa é uma crise que a gente vive. A seleção brasileira tem bons volantes. Tem Bruno Guimarães, tem o André, tem João Gomes, Douglas Luiz, tem o Casemiro que está voltando. Temos o Gerson, que pode ser utilizado como volante. Mas falta talvez nem exatamente a figura do camisa 10, essa busca incessante pelo camisa 10 tradicional. Falta um jogador de estilo Toni Kroos. Se fosse o Toni Kroos, eu aceitaria até no último ano da carreira dele. Seria maravilhoso. Porém, falta um organizador pensador, o cara que vai ditar um ritmo do jogo. Poderia ser o Neymar? Sim, mas o Neymar precisa de mais proteção para poder jogar. E aí a gente fica na dúvida, né? Qual é o jogador que cumpre esse papel? O Ancelotti vai buscar a solução para essa posição, como ele enxerga o time. E, de fato, o Brasil já vem de alguns bons anos, até a Croácia, né? A partida contra a Croácia na Copa do Mundo de 22, a gente não tem controle no meio-campo. Jogos-chave que a gente teve também desde então, a bola passa pelo nosso meio-campo, mas a gente não consegue controlar o jogo através do meio-campo. E isso também é uma marca da seleção brasileira, né? Ao longo da história tivemos grandes meio-campistas, seja volantes,
A gente sempre teve a figura do volante marcador, né? O futebol evoluiu para um caminho que o primeiro volante hoje precisa saber jogar também muita bola, iniciar as jogadas, mas falta, né? Falta figura. Eu acho que vocês me entenderam, né? E aí a gente precisa dessa transformação no meio-campo para dar um outro salto de qualidade também. E é uma outra pergunta bem difícil para o Ancelotti responder. Número 6. Qual será o esquema tático? Né? Não que eu esteja morrendo de curiosidade, mas o Ancelotti, ao longo da sua carreira, e eu até trabalhei e falei sobre isso no vídeo anterior, ele ganhou vários dos seus títulos com vários esquemas diferentes, né? Quase sempre com linha de 4 atrás, mas a partir daí, né, esquemas muito diferentes, como a árvore de Natal do Milan, né? 4-3-2-1, o Chelsea que jogava num 4-1-2-1-2, 4-3-3 super direto do Real Madrid, 4-2-3-1, que ele já utilizou também. Qual será o esquema tático da seleção brasileira? É óbvio que, respondendo as perguntas anteriores, talvez a gente chegue a uma conclusão para essa resposta, mas eu fico curioso. Será que ele vai pelos pontas? Temos muitos pontas, né? Então, será que vai com 4-3-3 com os pontas abertos? E aí, talvez um falso 9? Ou será que ele vai com 2 atacantes e seriam eles Rafinha e Vini? Né? Seria o Rodrigo, né? O Rodrigo não está tão em alta nesse momento, mas muita coisa pode acontecer até lá. Mais uma perguntinha assim para o Ancelotti responder. E sim, né? Temos muitos zagueiros. Vai que dá louca e ele resolve jogar com 3 zagueiros também. Já que o Ancelotti também sempre foi um cara de analisar o contexto, ver o que tem de bom. Hoje a seleção é muito bem servida. Não exatamente hoje, porque Militão, Bremer e Gabriel Magalhães estão fora da temporada, né? Só jogam na próxima temporada. Mas ainda assim, teria Murilo, Marquinhos, até o Beraldo, sou menos fã nesse momento, mas se junta com os outros 3, o Brasil tem qualidade suficiente ali para montar um bom sistema defensivo com 3 zagueiros, até o Danilo, que poderia ser utilizado ali. Fica a pergunta aí para o Ancelotti, meu filho, vai ser o quê? Qual linha de ônibus, né, você vai utilizar na seleção brasileira? E aí chegamos à última pergunta. Haverá espaço para jogadores que atuam no Brasil ao longo da nossa história? Eu sei que o futebol mudou, mas até a Copa ali de 98, até 2002, o elenco era bem dividido ali dos 23, bem dividido entre jogadores do futebol brasileiro e futebol europeu. Ou internacional, né? Já teve Copa do Mundo com nosso meio de campo, com jogadores atuando no Japão, por exemplo. E ninguém lembra disso. Quando é para criticar jogador do Brighton e do Wolverhampton e do Newcastle. Ninguém lembra que teve meio-campista bom, famoso, capitão, que jogava no Japão. Ninguém lembra, mas tudo bem. Em 2002 tivemos Gilberto Silva como titular e o Kleberson, que foi a grande mudança da seleção aí durante a Copa do Mundo. O Gilberto jogava no Atlético Mineiro e o Kleberson no Atlético Paranaense. É óbvio que o futebol mudou, né? Os efeitos da lei Bosman, né, ficaram bem mais sensíveis. É muito fácil hoje perceber que a seleção tem maioria do futebol europeu, e enorme maioria, porque os melhores estão lá, em geral. Há exceções, há gratas exceções, há raras e boas exceções do futebol brasileiro, mas se vai montar uma lista de 23, pode ter certeza que pelo menos 19 jogam no futebol europeu, 18, 19, aí não tem como forçar a barra, porque os jogadores são comprados por clubes europeus que têm mais dinheiro e vão para lá, né? Poucos clubes brasileiros conseguem ou comprar de volta, caso do Palmeiras e Flamengo, ou até segurar os jogadores por mais tempo, mas a maioria de fato joga lá, e aí não tem para onde correr. Mas a pergunta é em torno justamente desses 4 nomes, desses 5, 4, 3 nomes que atuam no futebol brasileiro. O Ancelotti conhece tal jogador? Não é isso que me preocupa exatamente, porque ele vai conhecer, se ele não conhece, ele vai conhecer, ele não precisa saber qual é o nome da mãe do Pedro. Ele precisa saber que o Pedro é um atacante que está no radar da seleção brasileira, que conhece, já vai assistir jogos dele, vai pegar as características, depois vai conhecê-lo como pessoa, né? Não tem como exigir isso agora, né? Temos aí um ano para a Copa do Mundo e temos que aproveitar esse ano para isso também. E o Ancelotti certamente vai criar relações a partir daí. Mas a gente vislumbra, né? Até uma seleção brasileira titular hoje com o Gerson, o Pedro fazendo parte, o Wesley, o Estevão, que daqui a pouco vai para a Europa, mas ainda está aqui. E aí, se for ampliar a lista aqui, teríamos para terceiro goleiro o Everton, Hugo Souza, Arana foi chamado para lateral, Léo Ortiz para zaga,
Alexandro, Danilo, Alex Telles, Igor Jesus, Lucas Moura, Oscar, enfim, podem ampliar aí os nomes que estariam numa super lista ali de 50, 60 nomes que estariam no radar. Tô curioso para ver qual será esse percentual de jogadores na primeira lista e se de fato o Ancelotti vai olhar para o futebol brasileiro com carinho, porque embora todos devamos, né, tenhamos que reconhecer que os melhores estão lá fora, as exceções também, né, fazem parte do pacote dessa super regra. Então, não gostaria que também o Ancelotti chegasse com a cabeça fixa de que não vou chamar ninguém do Brasil, porque eu sou da Europa, né? Imagino que isso não vai acontecer. O Juan e o Rodrigo Caetano devem também estar alertando ele sobre alguns nomes, já que já teria que chamar agora. Mas é uma curiosidade, é uma pergunta que ele vai ter que responder. Talvez essa ele responda rápido. Na sua primeira coletiva ele já deixe claro, bem esclarecido, que não, vou chamar assim. Não precisa ser que nem o Dorival, né? Que chegou e falou, depois acabou nem cumprindo, porque ele percebeu que não tem como formar uma seleção só com jogadores do futebol brasileiro. Mas eu gostaria que o Ancelotti estivesse um pouco mais apegado às nossas raízes. E isso faz parte também, ter que chamar um jogador de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Corinthians, quem quer que esteja em alta. Bem, então você responde aqui, quais jogadores do futebol brasileiro têm que fazer parte dessa primeira convocação? Quem você chamaria de novidade? E qual dessas 7 perguntas o Ancelotti precisa responder com mais urgência? Né? E se você concorda, se tem mais alguma pergunta para responder, fique livre para participar aqui do debate nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar o like, é tudo muito importante para o canal do Canedo decolar. Valeu? Obrigado, hein, gente? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima.